Fala, inevitável. Manhã de Natal. E eu quase cometi um grande erro hoje, né? Acabei de falar isso aqui e eu vou comentar com vocês o porquê eu quase cometi esse erro hoje na manhã de Natal. Ontem, né? Eu fiquei pensando o que eu traria hoje, né? Sobre o que eu falaria hoje, né? Manhã de Natal. E eu quase cometi um grande erro quando eu pensei no que eu falaria hoje, né? Porque basicamente o que eu tinha pensado em falar, e aqui abrindo totalmente para vocês, né? O que eu tinha pensado em falar era falar sobre o nascimento da nossa preparação novamente e uma estratégia para começar a se preparar novamente para provas como a de janeiro do Sul São Paulo, por exemplo. E como direcionar o estudo para fazer essa prova em janeiro, e hoje cedo eu acordei, passei o café, comecei a ler ali a Bíblia, e eu vi que eu quase cometi um grande erro de fazer isso. Mas daí Deus, com toda a sua calma e toda a sua misericórdia, né, vem e fala assim: calma aí, cara, não é por aí não. Não é por aí não. Hoje não é sobre isso. Hoje não é sobre isso. A chave de hoje, a chave do Natal, na verdade, é sobre algumas coisas bem simples, né, bem objetivas. E a primeira delas é sobre a simplicidade, né? É sobre a simplicidade. A simplicidade do dia de alguém que nasceu numa manjedoura, né? Sem nenhum luxo, rodeado somente por Maria, por quem realmente fazia sentido e quem realmente faria diferença e quem realmente o acompanharia até o último dos seus dias. Em meio à simplicidade, o tamanho de uma coisa, de alguém, da personificação de algo que ali aconteceu. Em meio à simplicidade, o nascimento de algo que teria o impacto de alguém, que teria o impacto da personificação de algo, que teria um impacto absoluto e absurdo e transcendente ao longo de tantos e tantos e tantos anos, chegando até o dia de hoje. E uma simplicidade que muitas vezes a gente não para ver, a gente não para olhar. Na correria do dia a dia, na mania que a gente tem de sempre ficar vendo só o grande e não parar para ver o que realmente importa. Com as ambições que muitas vezes parecem ganância e ofuscam todo o restante da vida que acontece ao redor. Um olho que só olha para o mais e não para olhar para o básico. Não para olhar para o simples. Não para olhar para a base. E hoje a chave do Natal é justamente voltar o olhar para isso. Voltar o olhar para a simplicidade. Voltar o olhar para o simples. E o quanto o extraordinário nasce do simples. O quanto a gente não vê isso, mas que a gente precisa parar hoje para ver. Hoje o dia não é sobre técnica de estudo. E teria sido um erro estrondoso se eu tivesse a ousadia de fazer com que hoje o dia fosse sobre isso, né? Não é sobre isso. Hoje o dia de simplicidade. Quando eu digo de simplicidade, é simplicidade do teu pensamento também. Hoje é dia de você silenciar tudo isso que acontece aí dia após dia, o dia inteiro. E voltar para a essência. Voltar para o início. Voltar para o nascimento de tudo e de todos.
Hoje é dia de voltar para aquela manjedoura, para aquela simplicidade. Voltar para o que realmente importa. Voltar onde tudo começou. Onde o mundo de fato começou. Né? Antes disso era só bagunça. E uma vez que a gente tem essa capacidade de voltar para o simples, de voltar para o básico, de voltar para a origem, de voltar onde tudo começou e onde estava o que realmente importava, ter a consciência de que todo o restante é quinquilharia, todo o restante é acessório, todo o restante é bonito, reluz, né? Mas de nada importa se a gente não voltar para lá hoje. De nada importa a tua formação que você está tendo na faculdade, tua formação que você está tendo na residência, de nada importa a vaga na residência que você vai conquistar esse ano, ou ano que vem, ou em 2024, ou nos anos seguintes, de nada importa, nada disso, se hoje você não tiver a capacidade de silenciar, de voltar para o simples, de voltar para a origem, de voltar para o primeiro dia que dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. Parece simples, mas então por que a gente não faz? Porque em um dia como esse a gente só fica com a atenção dispersa, né? E não volta para esse único ponto essencial, que é a principal mensagem do dia, o dia do nascimento, da simplicidade, do início de tudo e o dia para o qual a gente precisa voltar e sair dessa tempestade, desse redemoinho, desse desvio de foco a todo momento, e presente, churrasco e jantar, e calma, volta. Volte para o porquê de tudo isso estar acontecendo. E quando você volta para esse primeiro dia, quando você volta para onde tudo começou, quando você volta para o fatídico dia em que tudo foi dividido entre antes e depois, você começa a ver o poder da simplicidade do ato. Você começa a perceber o tamanho do impacto que o simples pode ter no mundo. Um simples dia, um simples nascimento, em uma simples manjedoura. De uma pessoa simples, mas que não era uma simples pessoa. E que depois de 2022 anos continua a marcar o seu ano em um dia fatídico. E que não deveria ser cerceado a somente um dia, sua lembrança, mas todo santo dia. Mas é misericordioso e fala, calma. Você está me esquecendo todo o restante dos dias? Lembra do primeiro. Porque a partir do primeiro, todos os outros seguintes vêm. Se você desviou o foco ao longo de todo o ano, volta no primeiro. Vamos recomeçar. Vamos nascer. E uma vez que você para ver o impacto do simples, uma vez que você para voltar do início, você começa a ver as coisas com tamanha clareza, justamente com esse silêncio que fica, simplesmente porque você escolheu escutar.
simplesmente porque todo aquele barulho que fica o ano todo desviando o teu foco hoje não importa. Hoje não é sobre técnica de estudo, hoje não é sobre residência, hoje não é sobre medicina, hoje não é sobre nada disso. Hoje é o dia de você parar tudo e voltar para o simples. Hoje é dia de você parar tudo e voltar para o primeiro dia. Para que então você possa nascer nesse caminho de novo, exatamente no dia de hoje. Eu vou te falar que eu estava um pouco apreensivo sobre o que eu falaria aqui hoje. Realmente. Um pouco não, bastante, né? Mas quando isso ficou claro para mim, né? De voltar para o simples, de silenciar, de voltar para o início, de voltar... Tudo ficou mais leve, sabe? Tudo ficou mais leve. E esse deve ser o tônus do dia de hoje. Sem holofote, sem quinquilharia, sem acessório demais, só voltar. A Bia falou aí, né? Concordo totalmente. Precisamos muitas vezes reconhecer o simples e sermos gratos para conseguirmos conquistar coisas maiores. O segundo dia não acontece sem o primeiro, o 10º não acontece sem o primeiro. O ano 2022 não teria acontecido sem o primeiro dia. Voltar ao início, voltar ao silêncio, voltar ao princípio é muitas vezes o que a gente precisa fazer para reconhecer o que importa. De onde a gente saiu, de onde a gente vem. Para que então, muitas vezes, depois de tanto tempo, a gente comece a entender para onde a gente vai. E para que a gente comece a ver que, na maioria das vezes, o teu impacto aqui verdadeiro, né? O teu impacto aqui verdadeiro, ele virá do simples. De um simples sorriso que você vai dar quando você der bom dia hoje. De um simples abraço que você vai dar quando você encontrar a tua família hoje no almoço ou no jantar de Natal. De uma simples oração que você não faz há tempos e que você vai voltar a fazer no dia de hoje. De um simples Feliz Natal que você vai dar para alguém que acha que você já esqueceu faz tempo. De uma simples consulta e um simples atendimento que você talvez vai dar porque você pegou um plantão no Natal. Simples, 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 simples. Início, 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 início. Hoje eu quase errei o que eu ia falar aqui. Mas eu escolhi voltar para o simples. E não esquecer do dia que dividiu todos os que viriam adiante dos que ficaram para trás. E hoje é dia da gente voltar para esse exato dia. Essa é a chave do Natal para a gente hoje. A chave da simplicidade. E eu espero que vocês, no dia de hoje, voltem para o simples. Voltem os olhos para ver como esse simples
te deu tudo que você tem hoje e como você, na simplicidade, também pode ter um grande impacto em quem está ao teu redor. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para todos vocês. Que a gente volte para o simples, que a gente volte para o silêncio, que a gente volte a reconhecer o que realmente importa no dia de hoje. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.